Terça-feira tá quente, pelando pelos lados da toca, hein, Emerson Pansieri? Bom dia! Bom dia, Romano. Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, com essa informação do Pepa. O Pepa, você que tá ligando o radinho agora, não acompanhou as manchetes, você que tá ligado no YouTube também, nas nossas plataformas digitais, o Pepa não é mais técnico do Cruzeiro, acaba de ser demitido. E a oficialização também por parte do Clube Celeste, o Pepa deixando a equipe após esse jogo horrível que o Cruzeiro fez contra o Grêmio no último domingo, 3-0. E, sinceramente, o Léo tá aqui, era o comentarista do jogo, tinha até possibilidade de mais. 25 jogos no comando do Cruzeiro, 8 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. Só passa uma borracha. 26 jogos no comando do Cruzeiro, 8 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. Com o Pepa no comando do time celeste, o Cruzeiro marcou 26 gols e tomou 25 gols. Esse aí é o retrospecto do Pepa, que chegou à equipe celeste para conduzir o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Pessolano entregou o cargo ali quando o Cruzeiro é eliminado pelo América na semifinal do Campeonato Mineiro. Aí o Pepa chega com essa missão de ser o técnico do Cruzeiro, fez uma boa início, né? Fez um bom início de temporada com o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu vitórias aí contra o Grêmio no primeiro turno, contra o Bragantino, resultados importantes, mas depois um jejum de resultados positivos. O Cruzeiro, nos últimos 15 jogos, nosso Emerson Romano conseguiu apenas 2 vitórias. Uma vitória em junho e uma vitória em julho. Em agosto não venceu. E nos últimos foi contra o Vasco, né? Vasco, no início de julho. E em agosto não venceu, por exemplo. Então são 7 jogos com esse jejum de vitórias. Romano, para contextualizar essa saída do jogador, do treinador, o que aconteceu? O time ontem voltou cedíssimo de Porto Alegre, voltou no primeiro voo de Porto Alegre para Belo Horizonte, num voo direto, e ali a gente já começava a fazer contatos com fontes importantes no Cruzeiro. E a tendência é que era de ouvir e ler as mensagens e conversar também com todo mundo que ele estava sendo avaliado. A permanência dele não era muito certa. Ontem eu entrei aqui à noite nos programas da Itatiaia, hoje de manhã também, dizendo que existia sim essa avaliação por parte da diretoria de futebol em relação ao nome do Pepa. Ele estava tendo uma avaliação interna e a avaliação externa era que não dava mais, né? A avaliação externa, eu digo de principalmente torcida. Torcida ontem fez post, a Máfia Azul, que é uma torcida organizada maior do Cruzeiro, fez post falando que não dava mais, de uma série de questionamentos em relação ao Pepa, a utilização de alguns atletas, e internamente essa avaliação aconteceu. Então ontem à noite, já mais para o fim da noite, essa situação foi começando a ganhar forma e hoje então sendo sacramentada essa não permanência do Pepa. E aí o Cruzeiro vai ter, Romano, hoje, no treino à tarde, na reapresentação, o Fernando Seabra, que é o técnico do Sub-20, para comandar os trabalhos. Agora, sinceramente, não sei se vai ser o Seabra para comandar esse duelo contra o Bragantino. O Ronaldo, 11h42, uma informação quente também, que acabo de apurar. O Ronaldo está chegando em Belo Horizonte até amanhã para essas reuniões emergenciais com a diretoria da SAF, a diretoria de futebol da SAF, que tem o Pedro Martins e que tem o Paulo Autuori. Muita gente falando de Paulo André, gente. Paulo André, ele é uma espécie de gestor de Valladolid e Cruzeiro agora. Agora a missão é do Paulo Autuori com o Pedro Martins, do futebol do Cruzeiro. Vão sentar com o Ronaldo. Essas reuniões já estão começando agora também essa definição de nomes. Uma coisa, Romano, para também o torcedor ter ciência, o Cruzeiro já tem alguns nomes. O Cruzeiro já trabalha com alguns nomes que estavam numa espécie de currículo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um banco de nomes que ele vai trabalhar em cima deles para que possa fechar com esse treinador o mais rápido possível, até quem sabe esse treinador acompanhar pelo menos o jogo contra o Bragantino no domingo às 6h30 da noite. Mas é uma situação que estava insustentável até, Romano. Depois, se você quiser me acionar de novo, com alguma questão de relacionamento também interno do Pepa. Nós vamos falar sobre isso já. Só, se eu não me engano, foi você, Alexandre, juntamente com o Edu, que estiveram na Toca para uma apresentação do Cruzeiro.
e lá mostraram que há tipo um banco de dados assim de treinadores com o perfil que o Cruzeiro faz esse tipo de trabalho. Aí a gente já está falando de coisa futura, de um possível substituto do Pepa. Foi isso que eles apresentaram lá. Bom dia. Bom dia, Pansieri, Léo, quem acompanha a gente. É uma espécie de um monitoramento, sempre de 2, 3 nomes de treinadores, né? A substituição do Pesolano foi relativamente rápida, né? E com o Pepa, com certeza, o Cruzeiro tem esse monitoramento e deve ter sido acentuado ontem, né? Porque a decisão não foi tomada hoje, né? Com certeza. Exatamente. Né? Então, ontem deve ter sido o dia aí em que o Cruzeiro já deve ter acentuado essa busca pelo substituto do Pepa. Vejamos se será um treinador estrangeiro, que a SAF até agora foi comandada só por estrangeiros, né? O Pesolano, que é uruguaio, e o Pepa português, ou se terá a SAF do Cruzeiro pela primeira vez um treinador brasileiro. Independentemente disso, né, Romano? Uma certeza que eu tenho. Apesar de o Cruzeiro ter um número baixo de vitórias nos últimos jogos, com certeza não foi uma decisão tomada em cima do rendimento do time. Com certeza é algo a mais, tá, do que o rendimento do time. E talvez até essas saídas de jogadores, essa troca de jogadores, essa coisa toda, explique, talvez o relacionamento ou os métodos não tenham sido tão entendidos ou tão compreendidos, principalmente nos últimos tempos, dentro do grupo do Cruzeiro. Tá, Léo, só me permita aqui, já que ele rolou a bola, o Alexandre falou sobre relacionamento, Xará, que pode ter sido aí o principal motivo dessa saída dele. O que você tem para nos dizer sobre isso? Ô, Romano, aqui é um exercício de apuração e de trabalho. Conversei com algumas pessoas ontem e anteontem também, a gente estava falando dessas apurações, né, de jogadores e tudo mais, e estava pesando muito o relacionamento do Pepa com alguns atletas, especialmente alguns atletas até mais novos. Havia um entendimento que esse relacionamento poderia ser melhor conduzido do Pepa, treinador, com esses jogadores. Que não é passar pano em cabeça de atleta, não, que é mais jovem, mas é a forma de falar perante as outras pessoas precisa ter uma certa mudança. Então, assim, ser diferente. E aí, alguns jogadores mais novos não tendo muitas oportunidades. Ou quando tinham oportunidades, logo saíam do radar ali do treinador. Isso pesou bastante. Por exemplo, vamos colocar até uma situação, Romano, essa saída do Daniel Júnior, Léo, Simões, Romano, quem está nos acompanhando na Itatiaia, vai muito na linha de falta de oportunidade. O último jogo do Daniel Júnior foi em junho contra o Fortaleza. Se recuperou de uma lesão e era um garoto que tinha um futuro promissor aí, principalmente com a época do Pesolano, era muito utilizado. E ele esquece. Fernando Henrique fez poucos minutos de um jogo contra o Atlético Paranaense, pouco utilizado. Então, algumas situações de relacionamento com certos atletas estavam pesando também nessa questão do relacionamento do treinador, Romano. Léo, primeiro, pedra cantada era a saída do Pepa ou não? E diante das informações que o Xará acabou de trazer, aí já era um clima meio... Romano, bom dia a todos. Eu confesso que eu fui pego de surpresa. Eu não acredito que era uma pedra cantada. Estava vendo um movimento, sim, né, de parte da torcida, reclamando do treinador, pedindo a saída do treinador, mas eu imaginava, com toda a sinceridade, que a direção do Cruzeiro, que até então tem se mostrado muito profissional, né, muito inteligente nas tomadas de decisão, principalmente no que envolve treinador, de que pela avaliação do desempenho do Pepa, ele não seria demitido, né, como acabou de dizer o Simões. Se eu olho para dentro do campo, Romano, eu não posso concordar com a demissão do Pepa. Ah, Léo, mas o time não ganhava. Mas o Pepa não perdeu os gols que o Wesley perdeu. O Pepa não deixou o jogador passar na frente, ficou olhando. O Pepa não entregou bola no ataque, como o Gilberto. Atitudes individuais que muitas vezes derrubaram resultados do Cruzeiro. O Cruzeiro era um time bem organizado dentro do campo. O Pepa pegou o Cruzeiro esfacelado pelo Pesolano este ano. O trabalho do ano passado do Pesolano foi espetacular. O trabalho desse ano foi ridículo. A saída do Pesolano foi traumática. O Pepa, desde o início, chegou e melhorou muito o Cruzeiro.
Então, dentro do campo, Romano, pelo desempenho, eu não posso concordar com a demissão do Pepa. Agora, na situação extracampo, foge do meu controle. Porque eu não tenho as informações, como fiquei sabendo agora através do Pansi, confio muito no trabalho do Pansieri, e acho que, às vezes, algumas coisas internas acabam minando e ficando maiores do que o que acontece dentro do campo. Mas numa análise jornalística de desempenho do Cruzeiro, eu não acho que era para o Pepa ser demitido. E digo que, tomara que o Cruzeiro tenha muita certeza na atitude que toma hoje, porque ela pode ser muito arriscada para o clube. O Vasco da Gama, em 2020, teve como treinador Ramon Menezes, com um time que não estava na prateleira de cima. O Ramon Menezes chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, depois de 6 jogos sem vencer, e tomar um 3-0, o Vasco mandou o Ramon embora, porque acharam que o Vasco seria muito mais do que poderia ser. O resultado de 2020 foi que o Vasco foi rebaixado. Então, que o Cruzeiro tenha muita certeza na decisão que tomou. Porque, repito, Romano, fora do campo, eu não posso questionar a decisão, porque eu não estou lá dentro para saber do comportamento do Pepa com os atletas. Mas dentro do campo, pelos jogos que eu vi, eu não concordo com a demissão. Mano, duas coisas que aconteceram domingo e a gente não pode esquecer, e você que teve esse exercício de setorismo, né, por muito tempo. Quando o Gabriel Lima entra para o vestiário na Arena do Grêmio, eu relatei isso aqui na jornada. Isso não é comum, Pansi? Não é muito comum, assim. Principalmente em termos de SAF. Exatamente, é porque tem ali uma coisa que o vestiário é meio sagrado, entre aspas, tá? Entenda o sagrado como um lugar ali de atleta, de comissão treinador, técnica, comissão e jogador. Exatamente, vai, óbvio, né? A diretoria vai. Mas a forma que passa me chamou a atenção. E eu relatei isso na hora aqui na jornada esportiva. Falei, olha, gente, o Gabriel Lima acaba de passar aqui para dentro do vestiário. Enfim. E uma coisa que aconteceu na coletiva, foi até uma pergunta que eu fiz. Ele disse que ele poderia mexer os 10 atletas no primeiro tempo. De alguma maneira, é uma forma que no futebol existem algumas regras que não são regras escritas, mas são regras de atitudes, que você nunca pode expor jogador. E ali acaba que ele perde um pouco do grupo. Ele falando que faria 10 mudanças. Então, são situações para a gente ir colocando nesses pontinhos de motivos que poderiam levar à demissão do Pepa. E essa questão do relacionamento também é uma questão que pesou e é uma avaliação que foi feita internamente. Por isso também acho que a importância do Ronaldo chegar a Belo Horizonte o mais rápido possível, e isso vai acontecer, afinal de contas é o cara que manda na SAF. O resto é funcionário, ele é o gestor, o presidente que precisa mandar.